Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está no céu. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola, uma ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, porque a tua obra de caridade fica em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu quero que vocês gravem esse versículo. 4. Para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Agora vamos para o versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles receberam o seu galardão. E é o versículo que eu mais gosto, é esse. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Vou repetir esse versículo 6 também. A parte B. Orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Agora o versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vou ler de novo 18, parte B. E sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Jesus fala conosco através da sua palavra nessa noite, nos ensina, nos exorta, nos guarda, nos leva para um lugar onde o Senhor está sempre, em nome de Jesus, amém. Esses 3 momentos aqui são momentos preciosos. Às vezes a gente vai falar do secreto somente na oração, né? E eu estava ouvindo uma palavra e depois eu fui ler esses versículos. E é interessante que Jesus fala do poder do secreto e da recompensa em 3 chaves aqui. Quando você vai dar alguma coisa, quando você vai dar uma esmola, né? Não que a gente não possa contar um testemunho de dar alguma coisa. Sim, mas aqui ele está falando de esmola, de donativo, daquilo que você ajuda o outro. Às vezes você dá uma oferta coletiva, algo coletivo, isso é bom, você testemunhar para ativar os outros. Mas aquilo que você faz no seu secreto. E é interessante nós entendermos aqui que ele está falando de coisas secretas, não de coisas coletivas. Ele está dando chaves do secreto aqui. Aí ele fala sobre o dar em secreto, porque a gente tem a oferta secreta, que é a esmola. A gente tem a oferta voluntária, que é a oferta de sacrifício alçada, que é uma oferta coletiva, que é uma oferta que você pode falar que está dando. E nós temos vários tipos de oferta, mas ele está falando aqui daquela secreta,
daquela mais secreta. Ele também está falando aqui da oração. A oração do secreto. Nós temos outros tipos de orações. Nós temos a oração intercessória, que ela é coletiva. Nós temos a oração de cura, de libertação. Nós temos a oração por nós mesmos. E nós temos a oração do secreto. Agora, em relação ao jejum, não existe um jejum. Existe um jejum coletivo, né? Nós podemos aqui combinar que vamos todos jejuar juntos amanhã, tal hora. Sim, existe esse jejum coletivo. Mas Jesus vai falar sobre o jejum secreto. As outras têm as suas recompensas, mas essas aqui são recompensas do Pai, recompensas secretas. O poder daquilo que fazemos no secreto. Quando damos alguma esmola, quando damos alguma coisa, nós estamos dando ao Pai. Porque aquele que vê em secreto, ele vai nos recompensar. Então nós precisamos praticar, precisamos viver a prática do secreto em todas as áreas da nossa vida. A prática do secreto vai trazer para nós recompensas extraordinárias. A prática do secreto vai revolucionar nossa vida interna, pessoal, individual, para fazermos no coletivo. Quem dá esmolas no secreto, dá ofertas no coletivo. Quem abençoa no secreto, abençoa no coletivo. Quem abençoa no secreto, quem dá um donativo no secreto, sempre está disposto quando algo coletivo é levantado. Quem oferta no secreto, oferta nas missões coletivas. Quem oferta no secreto, oferta na reforma. Quem oferta no secreto, oferta na vida de outros. Por quê? Porque tudo começa no secreto. Como viver no reino é o tema do capítulo 6. Como viver no reino? Tudo começa quando nós somos recompensados pelo Senhor no secreto. A oração. Jesus, ele desconstrói a oração visível, aqueles que se levantam nas praças para serem vistos pelos homens. E ele traz uma chave sobre a oração do quarto, sobre a oração secreta, sobre a oração que você faz no Pai, porque naquele lugar não tem público. Naquele lugar não, você está nu, naquele lugar você está aberto, naquele lugar você celebra as suas fraquezas, naquele lugar você derrama as suas fraquezas e celebra as suas vitórias com o Pai, com o secreto. E eu vou dizer para você uma coisa também: quem ora em secreto sabe orar no coletivo. Quem ora em secreto consegue orar no coletivo. Quem ora em secreto, ele expressa o que ele faz no secreto. A oração do secreto traz recompensas preciosas para o coletivo. Sabe por que nós temos uma crise de oração na igreja? Não é porque a gente tem poucos cultos de oração, não. É porque oramos pouco em casa. Você pode levantar todos os dias culto de oração aqui. E eu já fiz isso várias vezes. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu e o pastor Fabrício, nós orávamos aqui 40 dias, todos os dias de manhã. Nós temos oração segunda-feira à tarde, nós temos oração terça-feira. A partir das 7 horas da noite, a igreja já está aberta. 7h30 começa a oração intercessória até 8 horas, meia hora. Se nós levantarmos mais uma oração, mais um culto de oração, nós teremos poucas pessoas, porque poucas pessoas oram em casa. Nós temos uma crise não de uma oração coletiva, nós temos uma crise de oração de secreto. Porque é no secreto que você estabelece o que você vai expressar no coletivo.
É onde ninguém vê que Deus vê. É onde ninguém enxerga que Deus vê. Se nós levantássemos um movimento de oração secreta, e eu quero dizer para você uma coisa: todo avivamento começou no secreto. Eu vou dizer para você uma coisa: minha vida só mudou quando eu descobri o secreto. Em todas essas áreas aqui: dar, orar e jejuar. O coletivo não mudou minha vida, pelo contrário. Fazer somente aqui, com o microfone na mão, quase acabou com a minha vida. Deus só publica a gente, Deus só dá a gente aquilo que Ele tem para nós, quando nós nos demos para Ele no secreto. Nós só temos de Deus quando Deus tem a gente. Secreto é secreto, é intimidade. Você só vai gerar um filho se você estiver no secreto com a sua esposa, com o seu esposo. Ninguém gera filho em público, não. Se você vê alguém tentando gerar um filho em público, é crime, né? Crime de atentado ao pudor. Porque como é que se gera um filho? Como é que se faz um filho? É no secreto. Como é que se gera algo com Deus? Como é que se gera projetos? Como é que se gera recompensas? Como é que se gera uma obra de Deus? Como é que se gera pessoas? Como é que você vai gerar algo, um propósito em Deus? Naquele lugar onde ninguém te vê. É naquele lugar que eu, Eduardo, não sou pastor. É naquele lugar que eu, Eduardo, sou simplesmente o José, filho do José. O José, filho do Zezinho. É naquele lugar que eu sou humano. Naquele lugar que eu não tenho nada, somente uma vida para oferecer. Naquele lugar que nós derramamos as nossas fraquezas, contamos o nosso pecado. Naquele lugar que você confessa quem você é. Sabe por que às vezes eu tenho facilidade de contar minhas fraquezas no púlpito? Porque eu não tenho nenhuma reserva de contá-las no secreto. Porque e outra coisa, quem não sabe contar no secreto, não sabe contar em público os testemunhos do secreto. Porque não tem recompensa. Recompensa plenamente. Olha o que ele vai dizer: o teu pai que te vê, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Ele falou nas 3 ocasiões secretas aqui. O que é plenamente? É totalmente. É além do que você imagina. Às vezes nós achamos que o lugar de receber é aqui. Não. O lugar de receber é lá. O lugar de receber é lá. Aqui é o lugar de dar culto. Ninguém recebe culto. Sabe qual é o único que recebe aqui? Jesus. Porque nós vemos aqui para dar um culto para Ele. Então, o único que vem receber aqui é Jesus. Nós invertemos as coisas. Nós recebemos de Jesus no lugar secreto. A recompensa é lá. E nós vemos aqui entregar para Ele um culto de adoração. Nós vemos aqui entregar para Ele um altar de oração. Nós vemos aqui entregar para Ele tudo aquilo que a gente conquistou com Ele. Adorá-lo, sermos gratos a Ele. Celebrarmos com os nossos irmãos aquilo que conquistamos no secreto. Imagina se cada um aqui cultivar a oração secreta, a oração no monte, seja o monte o seu secreto, seja o quarto o seu secreto, seja o lugarzinho lá do seu secreto, seja o seu escritório de casa, seja o seu escritório da empresa, seja a
pia de lavar vasilha, que muitas mulheres têm o seu secreto, seja, não sei onde é o seu secreto, mas se cada um aqui tiver esse lugar com Deus, nós vamos aqui, cada um com o seu secreto, trazendo as suas recompensas. Olha que lindo, é a mesma coisa de nós trazermos as nossas recompensas. E quando Renato, Lorena, Tamara, Bárbara, Laércio, Alessandra, Suzana, André, Fernanda, Leisa, cada um aqui, Geise, Denison, Ângela, irmã Geni, irmão Silvio, cada um aqui, irmã Zu, a Jackson, Aramis, irmã Maria José, Fabiana, Jorge, cada um trazendo as suas recompensas para agradecer, para adorar, nós teremos outro ambiente. Nós teremos um ambiente carregado de gratidão. Nós teremos um ambiente carregado de glória. Nós não reclamaremos de nada, sabe por quê? Porque já fomos recompensados. Mas nós queremos a recompensa, sabe de quem? Queremos a recompensa do pastor, queremos a recompensa do líder, queremos a atenção de fulano, de ciclano, queremos ser ouvidos. Não, quem tem que nos ouvir é o Senhor. Aleluia. Oh meu Deus, eu vivi tanto tempo. Eu vivia chateado o tempo inteiro, porque ninguém me envia, ninguém me dava uma oportunidade. Chegava num lugar, sentava, chegava numa reunião de pastor, de líder, ou na igreja de alguém, que se não me desse a oportunidade, eu me ofendia. Porque não me deu a oportunidade, porque não me viu. Oi, eu aqui. Quem tem que me ver? Quem é que me vê aqui? Quem é que Jesus fala nos três aqui? Quem é que te vê? É o Pai. Não é o pastor. Não é o irmão, não é o líder. Não é ninguém. Oh meu Deus, logo quando eu comecei ir lá em Santa Catarina mesmo, logo quando eu comecei a ir no Mevan e tal, nas outras igrejas grandes, F-Hope, nas outras igrejas lá, e eu falava assim, ai Deus, tomara que alguém me veja, traz uma palavra para mim. Eu não conheço ninguém aqui, vai vir um profeta e falar um tanto de coisa comigo. Deus nunca falou. Sabe onde é que Deus falava comigo, pastor Amis? No secreto. Deus só falou um dia comigo. Sabe o que foi? Aquilo que eu não queria ouvir. Eu estava bem. Deus chamou, o profeta chamou eu e Fernanda e falou com a gente assim: tem uma palavra de Deus para vocês. Agora sim vai vir uma palavra, né, de bonança. Agora sim Deus reconheceu a gente. Ele chamou nós dois e disse assim: chegou o tempo de voltar lá para Montes Claros. E o lugar onde houve desonra, vai haver honra. O profeta falou desse jeito: no lugar onde ninguém te viu, eu te vi. Eu te encontrei. Você me encontrou. Então, chegou a hora de voltar. Eu olhei para o profeta assim. Falei, tá de brincadeira, né? Aí ele falou, chegou a hora. Porque eu já vi. Eu caí para um lado, Fernanda para o outro. Mas mesmo assim, demorei 1 ano brigando com Deus. Deus já tinha visto no secreto. Ele já tinha traçado o propósito. Eu só precisava aceitar o propósito e viver o destino. Mas Ele falou comigo no secreto. Só estava testificando, eu que não queria. Então, nós precisamos aprender esse lugar para celebrar. Às vezes as pessoas não entendem os nossos projetos, às vezes as pessoas não entendem o nosso coração muitas vezes, mas é porque a gente já construiu algo no secreto com Deus. A gente Deus foi entregando coisas no secreto, foi entregando propósitos, foi entregando vida, foi entregando desenhos do céu, foi entregando, eu falo, Deus entrega para outras pessoas também.
Aleluia. Amém. O teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Em secreto, o que a gente faz no secreto? Ele vê tudo. Tudo. Ele vê o de bom e o de ruim. Eu fui muito confrontado quando o meu secreto era o pecado. Fui. Gouveia é tão frio que eu voltei gripado. Nosso Deus. Desceu a serra, calorou. Subiu a serra, esfriou. Irmãos, eu fui confrontado porque o dia que eu li esse versículo, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu falei, Deus, o que o Senhor vai me recompensar? Porque o meu secreto é podre. Meu secreto é podre. Quando ninguém está vendo, eu estou murmurando. Quando ninguém está vendo, eu estou pecando. Quando ninguém está vendo, eu estou fazendo uma coisa errada. Ou quando eu não estou murmurando, ou quando eu não estou fazendo alguma coisa que não agrada o Senhor. Por quê? Porque Ele vê tudo. Ele vê tudo. Mostrar no visível é fácil. Nós colocamos personagens. Criamos personagens. Só que esses personagens, eles passam rápido. Caem. Não duram muito tempo. O fogo de Deus derrete a cera, né? O fogo de Deus derrete a máscara. Mas agora, quando você é aquilo que você é no coletivo, aquilo que você é no secreto, não tem como, porque é você mesmo. Então, fui muito confrontado nisso. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Filho de Deus para clamar ao Pai? Quem é a gente quando o pastor não está perto? Quem é a gente quando não está na igreja? Quem é a gente? Quem somos nós? Lá no nosso íntimo, no nosso secreto, no nosso lugar de oração, no nosso lugar de vida com Deus. A recompensa vem. E é por isso que ele até ensina a orar. Para não ter, Jesus ele foi tão bom que ele entregou para a gente a faca e o queijo. A gente só tinha que cortar, né? Ele ensinou sobre o secreto, ensinou como orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sempre desconstruindo a ideia de que o homem é o centro, que Deus é o Pai nosso e que santo é o nome dele. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, quando nós adorarmos a Deus no secreto, nós alinharemos os céus com a terra. Nós clamamos por um alinhamento de céus e terra, não é? Nós cantamos, nós clamamos, nós dizemos, nós pregamos, nós fazemos conferências, céu e terra se alinham, né? Nós falamos tudo, mas sabe onde é que é o lugar onde o céu e a terra se alinham? Não é no louvor melhor da igreja aqui, onde todo mundo cai no poder, não. Não é. Sabe onde é que o céu e a terra se alinha? Quando não é quando o pregador está aqui só o poder e as coisas estão acontecendo. Não. Quando o céu e a terra se alinham, é quando você está naquele lugar, sendo somente você, e onde ninguém está vendo, o teu Pai Santo te enche, te preenche. O céu e a terra se encontram no lugar secreto, e é nesse lugar onde você gera. Ninguém gera planos num louvor poderoso, não. Deus nunca me deu um projeto missionário, um projeto isso ou aquilo, quando eu estou aqui no poder do louvor. Não, poder é poder. Poder do louvor, que eu vou rodar, cair e arabaxei e falar em línguas. É esse lugar, esse momento é para isso. Não é para gerar nada.
Não é quando o pastor está pregando e eu estou sentindo a presença de Deus lá aí no banco que eu estou gerando, não. Eu vou gerar. O céu e a terra vão se alinhar. Como um esposo e a noiva e a esposa se alinham para gerar. É quando você no secreto alinha o céu com a terra. É quando a terra, lá onde ninguém está vendo, você está nu, você está transparente, você é você, e você, ninguém está te vendo. É nesse lugar onde Deus vai gerar, onde Deus vai te dar planos, projetos, paz, alegria, amor. Nesse lugar onde o céu e a terra vai alinhar, é onde você vai sentir a presença do Senhor. É por isso que Ele está falando do secreto da esmola, é por isso que Ele está falando do secreto da oração, e é por isso que Ele está falando do secreto do jejum. O jejum, gente, jejuar é adorar a Deus. A epígrafe aqui do texto, jejuar é adorar a Deus. Jejum não muda Deus. Jejum muda a gente. Deus é imutável. O jejum é para matar a nossa carne. O jejum é para diminuir o homem. O jejum é para diminuir a nossa vontade, o nosso desejo. É por isso que precisa ser secreto. Porque jejum público é se amostrar, né? Então por isso que Ele chama para o secreto o jejum. Jejum não muda Deus, jejum muda a gente. A gente acha que jejuando nós vamos mudar o coração de Deus. Gente, sabe o que toca o coração de Deus? Um coração quebrantado e contrito. Quebrantamento toca o coração de Deus. Não é jejum. Jejum é para a gente. Jejum é para a gente. Nós precisamos voltar a jejuar. Porque quando a gente voltar a jejuar, a nossa língua vai ficar dentro da boca mais tempo. Quando a gente voltar a jejuar, nós vamos fazer silêncio e ouvir a voz de Deus. Porque enquanto a carne está falando, a alma está dizendo, nós precisamos fazer jejum para diminuir a carne e a alma e deixar o Espírito falar mais alto. O jejum mata a nossa carne. E o teu Pai, que em secreto vê e te recompensará. O dar é secreto. O dar, você quer gerar, dar em secreto. Você quer gerar, ora em secreto. Você quer gerar, jejum em secreto. Jejum. Ore. Dê. Se doe. E doe em secreto. Se nós queremos ver o reino de Deus, se nós queremos ver a vontade de Deus, nós daremos em secreto. Eu quero encerrar essa palavra com Atos 10. Atos 10. Um homem que não era crente nem judeu. Cornélio. Olha para você ver isso aqui. Um homem que não era crente e nem judeu. Depois você vai ler a história dele toda. Atos 10, eu quero ler só o versículo 4 e o versículo 30. Depois eu vou contar a história. O que aconteceu. Versículo 4 de Atos 10. Versículo 4. Ou 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus, que se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmola aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Olha o versículo 30. Versículo 30. Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em quê?
em jejum, fazendo o quê? Orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Olha o versículo 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Gente, deixa eu contar para vocês rapidinho aqui. Cornélio era um centurião, chamado de italiano. Cornélio não era crente. Cornélio não era judeu. Porque para Pedro ir na casa de Cornélio, o anjo, Deus teve que dar uma visão para Pedro. Desceu um lençol do céu, colocou um tanto de carne imunda e disse: come, mata e come. Pedro: não vou comer não, porque eu sou judeu. E Deus disse assim: é imundo. Ele disse assim: é imundo, Deus. E Deus disse para ele assim: ah, Pedro, como é que você não vai comer aquilo que eu santifiquei? E a partir desse momento Pedro vai, por uma ordem de Deus. Mas lá na frente, antes dele pregar a palavra, ele indaga, ele diz assim: eu vim, porque Deus mandou eu vir na tua casa, Cornélio. Mas você não é crente, não é judeu, né? Pecador. Só que deixa eu falar para você uma coisa aqui. Deus ouviu a oração do pecador. Deus ouviu o jejum do pecador. E Deus viu a esmola do pecador. Cornélio em secreto orava a Deus. Cornélio em secreto jejuava a Deus. Cornélio em secreto dava esmola para os pobres a Deus. Ei, deixa eu falar, só apareceu a história de Cornélio aqui porque Deus dá uma visão para Pedro. Deixa eu falar para você uma coisa: não importa quem você seja, não importa se você é conhecido ou não, não importa o seu nome, não importa quem você é, não importa se você é crente ou não, não importa quem você é na igreja, o importante é o que você faz no secreto. Deus levou salvação para a casa de Cornélio, porque Cornélio jejuava em secreto, Cornélio orava em secreto, e Cornélio dava esmolas em secreto. O anjo aparece para Cornélio e diz assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram até Deus. E eu vou falar para você, lá no capítulo 11, Pedro teve que esclarecer para os líderes da igreja. Está pensando que é só aqui? Está pensando que é só no século 21? Pedro foi chamado na chincha. Os líderes, né? Os donos da igreja de Jerusalém, os apóstolos da igreja de Jerusalém, chamou Pedro. O que você vai fazer lá? Você está comendo com o pecador? Não. Incircunciso? Não. Deixa eu falar para você uma coisa. Os pecadores, os desconhecidos, os improváveis que Pedro foi pregar, Pedro chega na casa, desconfiado. Deus mandou eu vim. Ei, sabe o que Cornélio fez? Cornélio chamou os parentes, os vizinhos. Sabe por quê, Aramis? Porque Cornélio orava a Deus, jejuava a Deus. Eu imagino a oração do secreto daquele homem: Deus, manda um desses homens aí que o Senhor chamou, vem falar comigo da palavra desse Jesus aí, que está todo mundo falando dele. Deus, eu vou jejuar aqui, Deus, porque ele via a prática do jejum. Deus, eu vou dar esmola. Deus, eu vou fazer aqui no secreto. E Deus recompensou Cornélio, sabe com o quê? Com a salvação. O jejum de Cornélio, a oração de Cornélio e as esmolas de Cornélio não salvaram ele. Não salvaram ele, mas trouxeram a salvação até ele. Porque boas obras não salvam ninguém, jejum não salva ninguém, oração não salva ninguém. Mas tocaram o coração de Deus lá, tocaram Pedro para ir lá.
Pedro chega desconfiado. Deixa eu te falar, né? Eu vim aqui porque o Senhor me mandou. E aí ele começa a pregar. Quando ele está no meio nem terminou de pregar. Pedro nem termina de pregar. Sabe o que acontece, irmão? O povo não sai e vai embora, não. Sabe o que acontece? Eles eram incrédulos. Sabe o que acontece? Eles não precisaram preencher a ficha da igreja de Pedro. Eles não precisaram ser batizados na igreja de Pedro. Eles não precisavam ser circuncidados por Pedro. Sabe o que aconteceu, Renato? No meio da mensagem de Pedro, o Espírito Santo veio e tomou todo o povo que estava na casa de Cornélio. Aquele povo começou a falar em língua. Aquele povo começou a glorificar a Deus. Aquele povo foi batizado no Espírito Santo. Eles não eram da igreja de Pedro. Eles não iam no culto da igreja de Pedro. Eles não tinham 10, 20 anos na igreja de Pedro. Eles não se batizaram na igreja de Pedro. Eles eram pecadores, ímpios, largados, improváveis. E Deus ouve a oração secreta de um ímpio. Deus ouve a esmola secreta de Cornélio. Deus ouve a oração, o jejum secreto de Cornélio. E além da salvação que Deus traz para a casa de Cornélio, Deus trouxe o poder do Espírito Santo. Ei, Pedro olhou e disse assim: certamente, viu? Deus não faz acepção de pessoas. Pedro tirou uma conclusão: meu Pai do céu, que é isso aqui? Pedro, na metade da mensagem, o povo falando em línguas, e o poder de Deus tomou os ímpios, tomou os gentios. E os homens que estavam com Pedro ficaram assustados, Tamara, porque um culto daquele não tinha sido na igreja, e foi na casa de Cornélio. Deixa eu falar para você uma coisa, amado: o que você faz no secreto, Ele vai te recompensar. Eu não estou vendo nada, nem preciso ver, mas Ele está vendo tudo. Eu aprendi isso com o meu Deus, eu aprendi isso com o meu Abba. Por isso, irmãos, que eu não retrocedo, por isso que eu não desisto. Sabe por quê? Porque eu aprendi isso com o meu Abba. Quando eu descobri o secreto, pastora Misa, eu não estou nem aí se está vendo, se não está vendo. Eu não estou nem aí se recompensa, se não recompensa. Os homens não precisam me recompensar. Eu sei que o meu Pai está vendo. Eu sei que o meu Pai está vendo. Eu sei que o meu Pai está vendo. E a palavra é dele, a última palavra é dele. As tuas orações e as tuas esmolas. E olha para você ver, quando Pedro chega, o que ele estava fazendo? Jejuando. Hoje faz 4 dias que eu estou de jejum. Povo que jejuava, viu? Eu vou orar um dia, 24 horas, a cabeça dói, o estômago dói, dá tontura. Estou falando de mim. Dá tontura e vertigem, e a gente fica mal e vai para a cama. O cara estava jejuando 4 dias. O anjo apareceu com ele, por ele, quando ele estava em jejum. Sabe por que o anjo aparece para quem está de jejum? Porque a carne está morta e só o Espírito prevalece. Quando a carne morre, o Espírito prevalece. Então, o Espírito vem. Nós queremos o Espírito, né? Nós queremos o poder de Deus. O poder de Deus veio, o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, não porque Pedro foi lá, porque Cornélio jejuava, orava e dava. Pedro foi lá só levar a palavra de salvação, que fez toda a diferença. Quando eles entenderam a salvação, eles foram cheios do Espírito. Só desfruta quem entende. Então, meu querido, cultive. Quanto mais pessoas aqui ir para o secreto,
menos problemas a gente vai ter. Isso é fato. Quanto mais nós formos para o secreto, menos problemas nós teremos. Não adianta. Não adianta o pastor brigar, não adianta a gente disciplinar, não adianta fazer nada. Se não tiver secreto, não tem poder. Se não tiver secreto, não tem recompensa. Se não tiver secreto, a gente se torna só um monte de carne em pé, consumidores de culto. Não daremos nada ao Senhor enquanto nós não jejuarmos, orarmos e darmos em secreto. Fica de pé.